Hoje a gente vai conversar sobre outro livro. Já não é sobre técnica, nem sobre artigos, sobre um livro mesmo que muitas pessoas ouviram falar. Todo mundo fala bem. Aqueles que falam bem desses, poucos leram, e dos que leram, poucos entenderam. É esse cara aqui. The Serpent Power. The Secrets of Tantric and Shakti Yoga. O autor é Sir John Woodruff ou Arthur Avalon. Tá? Existe uma edição em espanhol também, tá? Mas a edição em espanhol, principalmente quando fala sobre o Bhuta Shurya Pranayama, ela traz erros crassos assim. Da tradução mesmo. Quem estava traduzindo não era do métier e ao traduzir pisou na bola feio. Feio mesmo. Então, se você for ler, recomendo que você leia a versão inglesa. Tá? Essa daqui é da Dover. Você acha para comprar para Combo e para Kindle a preço de banana. Tá? Muito barato. 5, 10 dólares, assim, bicharia, né? Ou, se você quiser também, como é um livro já de domínio público, ele foi escrito em 1919, The Serpent Power, publicado pela primeira vez em 1919 e teve algumas edições. Quando ele foi lançado, tiveram pouquíssimos exemplares. Parece até meu livro, né? Provavelmente não foi edição de autor. Quem editou o livro foi em Madras. Foi não é esse aqui é a versão que eu tenho. Aqui achei. Foi pela Luxac & Co. em London, em 1919. Essa edição que eu tenho, certo? Ela foi publicada pela Ganesh & Co. em Madras. O último texto de 1964, The Serpent Power. Por que eu falo que a maior parte das pessoas, todos falam bem? Exatamente porque ele é um livro fundamental e que marcou a entrada do conhecimento do sistema de chakras no meio acadêmico, fazendo correções importantes sobre o tema. Exatamente porque até a publicação desse trabalho no início do século XX, o conhecimento ocidental sobre essas tradições era extremamente fragmentado, muitas vezes baseado em relatos indiretos, inverídicos, interpretações teosóficas, ou tentativa de traduzir os conceitos indianos para categorias científicas europeias. Ou seja, o processo de apreensão do conhecimento oriental a partir da escola teosófica, apesar de trazer esse tema, ele trazia o tema de uma maneira extremamente distorcida. Tá? Já totalmente reinterpretado sobre uma ótica mesmérica, né? Já o livro do Woodruff, não. Ele é um livro que não é apenas a tradução de dois textos principais, que é o Shapchakra Nirupana, que faz parte de uma obra maior de Purnananda, tá? E o Panduka Panchaka, que é uma técnica de visualização tântrica, que passou a ser utilizado inclusive dentro do budismo, faz parte dos 6 yogas de Naropa e que está associado ao processo de despertamento da Kundalini. Então ele não só traduz, mas ele tenta restituir o pensamento tântrico em sua própria linhagem, tá certo? Na sua própria lógica, ou seja, como uma categoria ontológica. Agora, fecha os olhos e faz o seguinte exercício de visualização, né? Que é assim: você está em casa, tranquilo, fazendo seu pranayama, sua respiração, talvez repetindo o mantra,
tipo o Om, ou Gayatri, ou algum outro que os ocidentais gostam bastante. E tudo parece ok, né? Sob controle. Então, de repente, você percebe o corpo travar, uma vibração na base da coluna, que solta ondas que sobe pela coluna e o som vai se quebrando. Repentinamente, a respiração para e você não consegue mais respirar. E uma sensação estranha sobe pela coluna. E conforme ela vai subindo, o corpo ele vai ficando gelado e imóvel e você não consegue mover. Até que essa sensação chega no topo da cabeça e você tem a sensação que atearam fogo no topo da sua cabeça. Portanto, isso não é paz, né? Não é relaxamento, ao contrário. O processo ele é intensidade. Agora, uma vez que eu já te coloquei esse panorama, eu vou falar o que a maior parte das pessoas não tem coragem de dizer, que é o quê? Isso não é um erro da prática. Em parte. Isso é o que os textos antigos escrevem, mas que pode ser em muito minimizado e manejado mediante ao conhecimento técnico adequado. Mas, possivelmente, isso era um processo tão comum que uma boa parte dos textos tântricos, entre eles é o que traz aqui The Serpent Power, e traz também no The Serpent Power, que os textos insistiam em mostrar, em contar. Então, normalmente, o processo, ele é um processo que traz uma sensação de desconforto, até mesmo de violência corporal e psíquica, não pelo processo em si, tá? Não é pelo processo em si, mas é porque você não está preparado para vivenciar isso. Hoje, o que eu quero levar para você é um território novo, tá certo? Que é o território original trazido por John Woodruff e que foi completamente deturpado no mundo moderno, que é o verdadeiro significado da Kundalini, o verdadeiro significado de chakras, tá certo? E isto segundo um dos textos mais importantes já traduzidos no Ocidente, The Serpent Power. Eu já te aviso, tá? Isso aqui não é sobre bem-estar, não é sobre a prática de respiração para reduzir estresse. Não. Não é uma modinha no tapetinho de yoga na salinha de um estúdio esterilizado. Isto é sobre uma transformação radical da consciência. Então, hoje em dia o yoga foi domesticado, né? Ele virou algo seguro, algo controlado. Ele é aquela respiração leve, aquela música suave. E o professor o tempo todo falando para você: sinta-se bem, relaxe. Ou ele tem aquele formato de bodybuilding, onde há um esforço intenso sobre asanas de contorcionismo complexo. Tá? Mas, de verdade, quando você volta às origens, cara, isso desaparece completamente. O que você encontra é práticas intensas, não no sentido corporal. A linguagem associada a fogo, poder, dissolução, energia, um alerta constante. Cara, isso não é para qualquer um. O próprio autor do The Serpent Power, o magistrado britânico Woodruff, que talvez para se esquivar de qualquer tipo de caça às bruxas, aí no século XIX escrevia com pseudônimo, né? Arthur Avalon. Ele deixou muito claro no livro: o maior erro ocidental foi tentar transformar isso em algo 1. Fisiológico, 2. Anatômico, 3. Mecânico. Tá? Como se os chakras eles fossem
peças de um sistema energético mensurável. Uma verdadeira engenharia cujas engrenagens podem ser simplesmente ajeitadas. Ele não queria ser cancelado, Shane, é bem isso mesmo. Então ele preferia escrever com pseudônimo, né? Mas é importante você entender que esse livro, tudo que você conhece sobre chakras, os modelos que você usa atualmente, 6 mais 1, que são 6 chakras inferiores mais 1, a ideia de Ida, Pingala e Sushumna, e a reinterpretação desse texto na visão de Jung e nos seminários de Hauer, trouxe uma fusão que, por exemplo, traz para você a compreensão sobre aspectos psíquicos dos chakras. Na origem não tinha isso, tá? Mas você percebeu que foi um livro que foi revolucionário, ele foi um marcador de águas, tá? E que, na realidade, o chakra ele não é uma engrenagem, ele é um modelo, tá certo? Um modelo simbólico da ancoragem, da percepção, da consciência no corpo, baseado numa visão fenomenológica. Ou seja, a pessoa praticava, tinha uma série de efeitos, e em cima disso ele foi tendo percepções do inconsciente, ele foi moldando uma estrutura simbólica que representasse aquelas sensações e os efeitos. Ok? Muito diferente da maneira que as pessoas pensam que simplesmente é um vórtice de energia, que ele mexe aqui, mexe acolá e tal coisa. E na realidade, essa história de ficar mexendo sobre chakra é muito pensamento ocidental. Tá? E pensamento ocidental que vem justamente da conexão do esoterismo ocidental com o conhecimento ancestral oriental. O que você acha? Esse é um exemplo que na nossa linhagem o mestre de Rose costuma dar muito. O que dá mais efeito? Você pegar o seu carro, subir ele sobre cavaletes, chegar nas rodas do carro e ficar girando as rodas mais rápido, e para, e deixa ver a roda girar. Ou você simplesmente põe o carro no chão e liga o motor. Esse é o pensamento oriental. Ou seja, o grande motor do centro de forças, dos centros de força ao centro. É a Kundalini que gera os fenômenos que foram cadastrados na forma de uma estrutura simbólica que representa os fenômenos advindos do processo. E não o inverso. Tá? Então, o grande erro ocidental, e que o livro faz uma crítica direta, principalmente a autores como Ledbetter, que escreveu o livro The Chakras, que foi o seguinte: transformar os chakras em órgãos sutis, né? Que isso invadiu toda a cultura, o métier do yoga, inclusive até nos próprios livros, tá? E que esse livro tenta deixar muito claro que ou abordar somente desta forma é um erro, porque eles são mais do que estruturas ou físicas, tá certo? Os chakras, eles são estados de consciência. E percebe que nessa visão desse autor, isso muda tudo, né? Você não está mexendo no corpo, você está mexendo na estrutura da percepção. E é justamente nesse processo que entra a Kundalini. A Kundalini na visão desse autor, mais do que energia biológica. A energia biológica faz parte dela. Ela é mais do que eletricidade. Ela é mais do que uma metáfora psicológica. Ela é, do ponto de vista ontológico, a própria Shakti de Shiva, que manifesta-se e cria o universo, e que cria o nosso corpo, e que depois de criar o nosso corpo, mantém ele vivo, estando presente na base da coluna. Perfeito?
E o que seria a Shakti de Shiva, né? Muita palavra sânscrita deixa o negócio extremamente hermético, né? Shakti de Shiva é a consciência e o poder da consciência se manifesta no universo como um todo e é inseparável. Então, nesse momento que nós estamos conversando, esse corpo ele tem consciência e energia. A mesa também tem consciência e energia. O livro também, o celular também. Quando o processo é um processo de cima para baixo, que é chamado de pravriti ou criação, a energia predomina sobre a consciência e ela oculta a própria consciência no mundo material. E quando o processo é um processo de regresso, nivriti, a consciência ela vai se manifestando cada vez mais a partir do mundo material. Então, Shiva e Shakti, eles são vistos como o grão de bico, tá certo? O grão de bico, que ele tem uma casca, e ele tem um núcleo, mas eles são inseparáveis. Você tenta separar a casca do núcleo, você quebra a semente, você não consegue separar. Shiva e Shakti, eles são inseparáveis e se manifestam em tudo. É como se o número 2, ele tem sempre o número 1 embutido, o número 3 tem sempre o número 2 embutido, e assim na manifestação nós temos na pluralidade a unicidade e a dualidade. É bonito, né? A ideia filosófica por detrás do processo é extremamente bonito. Então, no indivíduo, a Kundalini está em estado potencial. Seu funcionamento tem a finalidade de manter a estrutura biológica em funcionamento. E por isso ela é simbolizada como uma serpente enrolada na base da coluna. Mas lembre-se, isso, serpente enrolada é simbólico. O ponto central é que essa energia é a mesma energia que cria o universo. E essa mesma energia que cria o universo, ela está operando dentro de você. E aí que entra o processo real. Uma vez que você entendeu essa lógica, você começa a entender o processo real, que não é relaxamento, e cujo nome técnico é Laya. Laya quer dizer dissolução, pois no processo de ascensão da Kundalini, os elementos materiais, ou tudo aquilo que ela criou, passa a ser reabsorvido dentro dela mesma. E é por isso que o corpo ele vai entrando num estado, que é um estado como se ele entrasse em morte em vida. Porque, de verdade, o poder que existia e que mantinha ele como vivo desaparece. Daí vem a sensação de frialdade nos membros e nas partes do corpo, conforme cada parte do corpo é reassimilada. E finalmente ela, ao chegar no topo da cabeça, faz com que você tenha a sensação de que o cérebro está em chamas. Por isso, o processo é um processo de engenharia reversa da existência. Movimento natural de manifestação da pluralidade da realidade é de cima para baixo, é expansão, e isso é chamado de pravriti. O yoga, na realidade, ele é uma tecnologia que faz o contrário, nivriti, é dissolução. Portanto, na prática, o que isso significa? Chakra associado a elemento terra, que é a ancoragem da consciência no mundo material, ele se dissolve na água, que é o próximo centro, que se dissolve no fogo, que se dissolve no ar, que se dissolve no éter, e tudo isso caminha para a mente, e que se dissolve na identidade suprema. Portanto, a subida da Kundalini é mais do que subir energia, é desconstrução. Desconstrução do indivíduo como uma personalidade limitada no tempo e no espaço. Ao mesmo tempo, para a pessoa despreparada, para um instrutor não treinado, ela é um perigo real, tá certo? E o texto do Uddhava, assim como dentro dos tantras, é muito comum você ouvir ver advertências. E que advertência é essa? A falta de preparo faz com que a energia não suba, que ela estanque, que ela fique presa em determinadas regiões do corpo.
E isso vai levar ao quê? Ao aparecimento de intensificação emocional, ampliação de desejos, como sexualidade descontrolada. E que, às vezes, você vê conduta inadequada de professores e parece incompatível, na realidade, com o que é esperado de um professor. E é incompatível por quê? Porque ele está com desvio kundalínico, né? Ele está errado. Ou seja, aquele professor não tinha um mestre, aquele professor não sabia o que estava fazendo, ele foi preso numa rede, igual um peixinho. Instabilidade mental e sobrecarga do sistema nervoso. Então, às vezes a pessoa ela vai para praticar yoga, e se ela é uma pessoa sensitiva e acontece isso com ela, ela fica presa nessa arapuca. Tá? E por quê? Porque a Kundalini, quando ela acende, ela drena o sistema. Mas se não encontra o canal adequado, o processo não se faz corretamente. Tá? Portanto, a chave em si é uma chave filosófica. Tá? Então, se tem tanto problema, por que alguém faria isso? A resposta é radical. É o quê? Isso não é para melhorar a sua vida, isso não é para melhorar o estresse, isso não é para te dar um corpo bonito, isso não é para te trazer bem-estar, isso não é para melhorar a dor nas costas, tá certo? Isto é para transcender a existência, para transcender a vida e chegar ao âmago do self, ao âmago de si mesmo, para resolver a questão mais importante da nossa existência. Quem eu sou? Por que estou aqui? O que tem depois? Tá? E a base metafísica é justamente essa dualidade entre Shiva e Shakti. Sim sendo, o mundo é manifestação dessa interação. O problema no mundo não é o mundo, o problema é a identificação com ele. E o yoga é a chave, através da Kundalini, para resolver esta questão. Assim, eu queria terminar essa live deixando uma reflexão. A reflexão é a seguinte: você que é aluno e é instrutor, e que você ou pratica e dá aula, ou pratica sozinho, ou dá aula, e dá aula não pensando nisso. Mas e se por acaso você pega uma pessoa que é sensitiva e utiliza uma técnica de respiração, ou todas elas são descritas no livro, ou uma posição como Siddhasana, Paschimottanasana, e o seu aluno tem esse tipo de fenômeno, o que você faz? Você se sente competente, com conhecimento para poder manejar esse aluno? Ou você é como aquele mau cirurgião que só faz cirurgia fácil e no momento que a coisa complica, você simplesmente larga o paciente aberto, solta o bisturi e sai correndo? Por isso, é fundamental que você estude, que você leia, que você faça curso, que você tenha um professor competente que possa acompanhá-lo, gerenciá-lo e que realmente saiba manejar e que com quem você possa aprender como manejar esse tipo de situação. Porque você está dando aula de yoga e se você não sabe como gerenciar isso, você em algum problema pode ser que você venha estar com problema, venha estar em dificuldades. Então, esse é um resumo, né? A essência é um livro complexo porque cada página tem mais sânscrito do que português, tá certo? Então, a minha ideia aqui foi trazer a essência do livro para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Desejo a todos uma ótima semana. Nos encontramos então na próxima quarta. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta.
Eu acho que é isso. Um grande beijo. Tenham todos aí uma ótima semana.